cada 2 meses, mais ou menos, Tati. Cada 2 meses a gente vai vendo. Vai fazer todo um acompanhamento. Vai fazer todo o acompanhamento, vai fazer todo o estudo. E geralmente a gente já tem uma estimativa de saúde financeira por ano quando termina os 3 primeiros meses. Né? Quando acaba janeiro, fevereiro e março. Que é o período da arrecadação das anuidades. Né? Aquele período até março, com desconto no pagamento da anuidade. Exatamente. Então, aí quando chega em abril, a gente já tem um parâmetro para saber como é que a gente vai estar de saúde financeira para o restante do ano. Se a gente vai poder avançar, se a gente vai poder botar a fiscalização para viajar mais ou não, então a gente já tem isso daí. Né? E ano passado, cara, foi um negócio tão legal que eu fiz a comparação do ano de 2021 com 2022. Esse ano eu já estou fazendo com 2022 e 2021. Então eu estou vendo para a gente saber como é que a gente está, a nossa saúde financeira. 2022, no nosso primeiro mês, cara, nós batemos recorde de arrecadação. No primeiro mês de janeiro de 2022, a gente arrecadou 35%, mais de um terço daquilo que tinha sido previsto no planejamento orçamentário do ano de 2022. Então foi muito legal. Foi muito bom, aumentando nossa fiscalização. Na verdade, o trabalho de 2022 do CRB foi muito intenso, foi muito grande. Fomos para as ruas, fomos para as cidades, fomos para todas as capitais, trabalhamos, movimentamos todas as comissões. Os nossos assessores trabalharam demais, você trabalhou demais, está trabalhando demais até hoje, você está sabendo disso. Para o quê? Para tentar buscar o crescimento e mostrar para o colega biólogo que a função do CRBio 6 não é só arrecadar, entendeu? Que a gente está fazendo bastante coisas para a gente buscar os erros que acontecem, que é normal, que a gente tenta melhorar e tentar evitar outros erros que porventura pudessem vir a acontecer. Sim, entendo. Agora, interessante em tudo que você colocou aqui, Daniel, que existe aí todo um cuidado, um preparo para ter ali o direcionamento correto das finanças, né, dos valores, de tudo que é arrecadado no conselho, como é que ele vai ser usado esse valor, esse dinheiro aí que é arrecadado, né, para que seja aplicado nas rubricas que nós chamamos, né, nas rubricas adequadas. E é interessante também saber que há uma prestação de contas ao CFBio, porque existe esse órgão que fiscaliza todos os conselhos, que é o TCU. Como você colocou, e tem também a prestação de contas para o Conselho Federal de Biologia, que acontece, e aí nessa prestação de contas vocês fazem toda essa análise dos documentos, existe uma comissão, né, que se reúne para fazer também parte dessa análise. Verdade. Comissão CTC, Comissão de Tomada de Contas. A Comissão de Tomada de Contas que vem acompanhando durante todo o ano, né, todo o trabalho que é feito na tesouraria. Né? Então, além do trabalho que é feito pelos profissionais que têm competência para aquilo ali, nós temos uma comissão, né, formada por 3 biólogos efetivos, conselheiros efetivos, que fazem esse acompanhamento. Então, não é só isso. Então, nós temos um planejamento anual, nós temos todas as rúbricas, né? Vamos supor, exemplos, o que é uma rúbrica? Rúbrica para fiscalização, para atuação da fiscalização, entendeu? Então, nós temos lá alocado R$10 mil para o ano de 2023. Então, 2023, eu só posso utilizar esses R$10 mil. Posso passar, Daniel? Não pode passar. Para que eu possa passar, para ter uma verba maior do que esses R$10 mil, eu tenho que fazer uma reformulação orçamentária. E essa reformulação a gente tem que ver de onde a gente vai tirar. De repente tem rúbrica que a gente colocou, mas não utilizou. De repente a gente colocou uma rúbrica para comprar material de escritório. A gente tinha colocado lá R$10 mil também, vamos supor. Só que agora a gente está fazendo umas economias que está praticamente utilizando tudo digital. Então a gente não vai comprar os R$10 mil de material de expediente. Sobrou R$5 mil. Então a gente tem que fazer uma reformulação, pegar esses R$5 mil que estavam na rúbrica de material de expediente, que a gente tem que jogar para a rúbrica de fiscalização, para poder voltar a funcionar. Então tudo que foi planejado durante o evento da rúbrica, a gente tem que cumprir.
né? E se algo que for necessário de tirar e colocar em um, ou que está faltando em um que precisa solicitar, a gente tem que fazer uma reformulação orçamentária. Entendeu? E o interessante também mencionar que a transparência desses gastos públicos, né? Existe o portal da transparência, nós já falamos algumas vezes aqui, em que o público, né, as pessoas que são da sociedade como um todo podem acessar as informações relacionadas a isso. A gente, como falei, a gente tem que obedecer algumas leis, algumas regras, né? E a lei da transparência é uma delas, né? Então, para toda instituição pública, né, a gente tem que obedecer à lei da transparência. Então, dentro do nosso site, do nosso portal, né, a gente tem lá e a gente coloca todas as nossas despesas, né? A gente bota toda a nossa programação financeira, de onde está saindo, para onde está indo, e a gente bota para que todos os biólogos e não biólogos, qualquer um da sociedade, entra no nosso site, entra lá no portal da transparência e acompanhe toda a alocação desses recursos, né? Então, assim como tesoureiro, eu também sou coordenador da comissão de transparência, a gente também preza muito, a gente está tentando alimentar ela constantemente, né? Não está deixando um hiato muito grande, né, para publicação. Então, todas as atas de comissões, de plenária, de parte documentacional de viagem, despesas de viagem, de pagamento de diárias, a gente vai fazendo. E, cara, aproveitando, falando em pagamento de diárias, em 2022, quando nós assumimos, na primeira semana, tive uma reunião com o nosso presidente e a gente manteve a diária que era paga no 2021, estacionou, mesmo valor. Aí depois a gente viu, no outro mês a gente viu, não, a gente pode reduzir em 20%. Nós reduzimos em 20% o valor da diária. Para quê? Para que a gente pudesse fazer mais fiscalizações, né? Que a gente tinha, porque no ano de 2021 que foi feito o planejamento no ano de 2022. Então nós não estávamos na gestão, foi a última gestão que fez o planejamento, né? Então quem que te fez logo no primeiro? A gente fez um estudo no primeiro mês e falou que a gente poderia reduzir 20% para utilizar esse recurso que seriam pagos em diárias e aumentar o número de fiscalizações. E a gente fez isso daí. O que estava previsto só 6 fiscalizações durante o ano, a gente dobrou 12 fiscalizações. E além do mais, quando foi no mês de agosto, não só foi a fiscalização para campo. Para o Acre, foi a fiscal, foi a vice-presidente e foi o nosso assessor jurídico. Na outra semana, para Porto Velho, para Rondônia, foi eu, foi o nosso agente fiscal e foi o nosso assessor jurídico para acompanhar. Para que isso, Daniel? Porque a gente fez tipo um mutirão. A gente foi acompanhar fiscalizações, né? Instituições públicas e privadas, e também tivemos reuniões com instituições públicas, privadas, para mostrar a legalidade da profissão biólogo. No sentido de orientar. De orientar. Muitos órgãos que ainda desconhecem as atribuições que um biólogo pode atuar, né? Exercer. Exato. Até o próprio biólogo, Karen. Até o próprio biólogo, é até engraçado falar isso, até o próprio biólogo não sabe das suas diversidade, o leque de opções que tem para atuar. Né? E nós fomos levamos um compilado de legislações da lei do biólogo, de resoluções que são emitidas, né, pelo CFBio, mostrando que o biólogo pode atuar no meio ambiente, como consultoria ambiental, inventário de fauna, inventário de flora, na saúde, na estética, no paisagismo, na educação, na biotecnologia, no setor primário, né? Tivemos lá na Sedano, lá em Porto Velho, lá conversamos com biólogos também que trabalham no setor primário. Então a gente foi levar essas informações para os colegas. E o melhor de tudo que fomos também conversar com os biólogos, né? Então lá em Porto Velho, apesar dessa semana toda de ações, nós fizemos uma reunião com os biólogos lá da capital de Rondônia
para mostrar que a gente estava lá, o que a gente tinha feito, sugestões deles, né? E o que a gente poderia fazer para melhorar cada vez mais a atuação do CRBio. Então, é dessa forma que a gente vem trabalhando. Muito legal. E nós sabemos aqui que esta é a sua primeira vez participando de uma gestão do CRBio 6, como você falou agora há pouco, participou de uma eleição e aí agora teve a oportunidade de entrar aqui e fazer parte da gestão do CRBio 6. Agora conte aqui para nós como é que foi a sua história para chegar até aqui. Como é que está sendo essa experiência de fazer parte da diretoria? A gente já ouviu um pouquinho do seu relato aí como conselheiro tesoureiro, mas como foi que aconteceu a sua história? Por que a biologia trouxe você até aqui, até o conselho, né? E como que tem sido? Porque começou aqui na sua primeira gestão e já como membro da diretoria. É verdade, né? Vamos dizer, a gente estava até pensando, eu tenho mais tempo me dedicado à biologia, mas mais da metade da minha vida dedicada à biologia, sabia? Desde 1995, puxa da memória. 96, já lá no final lá do ensino fundamental, né? Que eu já estava pensando em trilhar, mas não diretamente na biologia, mas trabalhar na área de saúde, na área de meio ambiente, né? Então, desde o ensino médio a biologia já capturou, desde o fundamental. Fundamental, que já tinha isso daí. Quando eu cheguei no ensino médio, aí já melhorou ainda mais essa minha intenção, porque eu tive professores de biologia que davam um espetáculo, né? Dava uma aula em forma de brincadeiras e tudo, que até a forma também que eu gosto de atuar, de não deixar clima pesado, sempre eu venho aqui, brinco, onde tiver eu gosto de brincar um pouco, mas sempre com responsabilidade, mas deixar um ambiente mais legal. E foi através dessas brincadeiras, dessas aulas mais dinâmicas, que me fez mais apaixonar pela parte de biologia. Primeiro, segundo ano, quando foi no terceiro ano, a escola onde eu estudava, separou, dividiu, fez, eu já vinha fazendo, já tinha feito alguns testes vocacionais, né, que hoje em dia pouco se ouve falar, né? Então fiz teste vocacional para saber, porque eles iam dividir lá o terceiro ano, o terceirão, em áreas exatas, humanas e biológicas. Interessante. Né? E eu fiquei para biológicas. Né? Até hoje, eu tenho guardado minha camisa lá do ensino médio, lá, terceirão, de ciências biológicas. Né? E aí foi. Né? Mas como eu falei para você, eu queria trabalhar alguma coisa que pudesse contribuir com a população, entendeu? Não é uma coisa só para mim, eu penso sempre na comunidade, né? Deixar algum legado. E aí eu sempre pesquisei na pesquisa, fiz faculdade, tentei vestibular para farmácia, né? na antiga, ainda não era nem o FAM, era o A. O A ainda, né? Era o A. Universidade do Amazonas. Era a fase, primeira, segunda fase. Passei na primeira fase, né? E na segunda fase eu não passei. E aí estava fazendo também outras universidades, né? E aí, uma delas fiz ciência biológica pelo Uninorte e acabei passando. E fiquei, porque eu já vinha com essa intenção, fiquei. Mas só que quando eu entrei, eu estava pensando em atuar na área de pesquisa. Porque nós temos o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia aqui, o INPA, né? Estava sendo criado o CBA, Centro de Biotecnologia da Amazônia, né? E eu falei, caramba, eu quero contribuir, pesquisa e tudo, e vou lá e tudo. Até que comecei, fui voluntário, fui fazer meu TCC, né? Fiz meu TCC, né? De final de ano lá, com aquicultura, com peixes, né? E fiz. Só que eu não consegui bolsa para ficar lá na pesquisa e tudo. Terminou o meu vínculo, terminou aquele período daquela pesquisa lá e não deu continuidade. E eu vi que estava tendo um curso de pós-graduação em gestão ambiental, né, e recursos naturais. E eu me inscrevi. Aí fui fazendo, saí do INPA, não consegui nenhuma bolsa, nenhuma pesquisa lá, e fui dar aula numa escola particular. Dava aula para quinta, sexta, sétima, oitava série. Antigamente era só até oitava, não tinha nome também.
E primeiro, segundo, terceiro ano, né? Dava aula de manhã e de tarde nessa escola, né? E aí, quando era no final de semana, eu fazia a minha pós-graduação. E uma dos módulos era resíduos sólidos, né? Tinha uma professora aí que trabalhava até na CEBUSP, Secretaria Municipal de Limpeza e tudo. E eu chegando com ela, falei, professora, eu queria botar em prática o que eu estou aprendendo aqui na teoria. Tem uma vaga, nem que seja voluntário lá, tem que entrar com o teu currículo, semana do sábado que vem. Tá bom. Quando foi no semana, na terça-feira, recebi uma ligação. Daniel, professora de Gilaí, não sei o que, tudo apareceu uma oportunidade aqui. Eu vou coordenar uma equipe aqui para fazer a revisão dos planos aeroviários de 6 aeroportos aqui da região norte. Você topa? Tem disponibilidade de viajar? Na hora. Nossa, uma oportunidade assim. Uma oportunidade, eu falei, fui. Ela falou, olha, assim, pela empresa tal, até que você citou, lá na engenharia, que eu cheguei até o cargo de gerente lá e fui trabalhar. Era um contrato pontual, era um contrato só para fazer esse serviço de 4 meses, né? Para fazer o plano, revisão dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos do aeroporto de Manaus, de Porto Velho, de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Boa Vista e Tabatinga. Só não foi Interfé porque estava fechado na época por conta dos resíduos, por causa do lixão. Eu ouvi uma frase esses dias, você contando essa história, me faz pensar nisso, que a gente deve valorizar os pequenos começos. Você foi lá, né, quis fazer um trabalho voluntário e olha onde você conseguiu chegar às experiências. Exatamente, onde eu tô, até onde estou chegando. É, né? ainda está chegando. Ainda. Exatamente, aí eu fui, fiz esse trabalho, acabei, me entreguei, me apaixonei e fui embora. Terminei esse trabalho mais ou menos em julho. Quando foi em outubro, a empresa me chamou. Daniel, a gente está precisando aqui de ter profissional para concorrer, porque agora a gente não vai pegar só coisa de engenharia, a gente vai pegar coisa ambiental também. E me colocou, começou a me cadastrar, me registrar lá na empresa. Eu comecei a me registrar e comecei a fazer. Aí eu já fiz tanto trabalho. Aí foi que eu entrei na parte mesmo de meio ambiente. Trabalhei com IARIMA, trabalhei com RCA, trabalhei com PCA, inventário de fauna, inventário de flora. Já viajei nesse interior todinho, já fui coordenador de projetos, cheguei à gerência de meio ambiente. E quando foi 2015, teve uma crise, né? O Brasil passou por uma crise. Teve uma crise, na verdade, mundial, que afetou também o Brasil e afetou. E a empresa que eu trabalhava é de engenharia. E aí já deu para saber, né, o que aconteceu. Na hora de cortar, de corte, a gente vai cortar? A gente vai cortar o engenheiro? Não, a gente vai cortar quem? O pessoal do meio ambiente, o biólogo, tudo isso aí. E daí eu tive a oportunidade de abrir minha empresa, que hoje tem a minha consultoria, a da Mata, né, e vim trabalhando. Né? Bom citar que eu nunca trabalhei em órgão público, sempre fui privado. Então toda a minha vida foi privado, nunca tive uma experiência na vida pública. Essa é a primeira vez, né? Vamos dizer pública porque é uma autarquia pública aqui, né? E você está fazendo agora uma MBA em gestão pública, né? Veio aqui para o conselho para participar da gestão e aí já começou a fazer um curso. E engraçado, eu só me inscrevi, né, eu só me inscrevi no curso de pós-graduação em gestão pública a partir do momento que a gente ganhou a nossa eleição aqui, né? Eu falei, caramba, eu vou para o conselho, eu nunca tinha atuado na instituição pública, eu falei, eu preciso ter um conhecimento, nem que seja básico, né, na instituição pública. E eu fui fazer esse curso, estou fazendo esse curso, finalizo no final do ano esse curso, para poder me dar subsídio, né, para mim trabalhar. E aí foi isso, aí eu comecei a ver, aí quando conheci a colega Andréia, né, que é a nossa vice-presidente, conseguimos formar uma chapa em 2017, né, para disputar, porque a gente, não estou falando, a gente veio da instituição privada, então a nossa pegada aqui, eu acho que dá até para perceber essa mudança, essa aceleração aqui que a gente trouxe aqui, porque a gente tem essa visão mais de empreendedor, mais privado, setor privado, e a gente trouxe para cá. E aí a gente tentou disputar, né? Não tivemos êxito, mas foi uma grande mudança, foi bom, a gente viu essa mudança por nós, a gente fez uma disputa, mas não era uma disputa para ser inimigo, era uma disputa para melhorar a classe, para melhorar o conselho, para melhorar uma representatividade. Perdemos, esperamos 4 anos,
nos colocamos de novo à disposição para representar os colegas e vencemos, né? E eu estava entre os 10 conselheiros efetivos e, para minha grata surpresa, o presidente Felipe, que está na sua terceira gestão, se eu não me engano, me escolheu para tesoureiro. E eu cheguei, na primeira gestão, já fiquei entre os 10 efetivos, já vim para a diretoria e estou aqui até hoje desenvolvendo, né, e dando esse bate-papo aqui para vocês, mostrando a nossa atuação. E assim é um pouco da minha história. Muito bom, muito interessante de conhecer um pouquinho aqui a história, né, do nosso conselheiro, tesoureiro e coordenador da CT, né, da Comissão da Transparência, que tem feito também um trabalho muito legal. Logo mais a gente vai falar um pouco mais sobre a CT. Mas me diga uma outra situação aqui que me vem aqui, né? A gente sabe que a função principal do conselho profissional é o combate ao exercício ilegal da profissão. E isso acontece por meio da atuação da fiscalização, né, além de outras atuações que são feitas em paralelo, de outras ações. Fiscalizações diretas e indiretas, né? Diretas e Hoje, né, cara, desculpa até te cortar, hoje as redes sociais nos ajudaram. Como já falei anteriormente, a gente está numa circunscrição, como diz o Dr. Joelson, né, de 6 estados. Se a gente fosse uma regional, como a maioria dos conselhos de classe são, que é por estado, já seria enorme, né? Só o estado do Amazonas é o maior estado da federação. Imagine a gente pegar praticamente a região norte toda do país, que é praticamente 1/3 de área, muito grande. Então, hoje em dia, até esse Biocast veio para nos ajudar nessa questão da fiscalização. Mostrar também que o profissional tem que ser regularizado. Só é biólogo quem tiver registrado. Se você se formou em ciências biológicas, seja como licenciado, seja como bacharelado, você não é biólogo, não use daí. Se você utilizar nas suas redes sociais, é capaz de nossa fiscalização pegar você e fazer uma fiscalização direta, né? Você só é biólogo de fato, de direito, quando você se registra, né? Quando você sai da faculdade. Não é você pega só o seu diploma, você só é bacharel ou licenciado em ciências biológicas, né? Porque, onde está isso? Está dentro da nossa lei, a lei do biólogo de 1979. Então, o que ela diz? Só é biólogo se você estiver registrado, né? Então, só esse aviso aí. Esse ponto aqui importante para colocar. Então, esse é o principal objetivo, vamos colocar assim, de um conselho profissional: reprimir e combater o exercício ilegal da profissão. E para isso existe uma equipe de profissionais, né, assessores, estagiários, além dessa estrutura que nós já falamos aqui, dos conselheiros que são os gestores, né, da diretoria, que é a gestora também do conselho. Nós temos toda essa equipe de funcionários, que são os empregados públicos, enfim. E toda uma estrutura física, que é onde nós estamos aqui, e virtual também, que nós temos aplicativos que são pagos, né, que precisam ali ser mantidos para que os serviços sejam prestados. Dando continuidade de serviço, né? E falando em continuidade de serviço, cara, é bom lembrar também que a nossa gestão, tudo que já tinha sido de positivo do Conselho desde a sua criação até hoje, a gente mantém, né? Um exemplo muito bom que a gente mantém é os webinars, né? Que começaram a acontecer na pandemia e é uma coisa que vai continuar. A gente só tem fazer melhoria contínua. E se a próxima gestão vier, a gente quer que melhore cada vez mais. Nosso objetivo é melhorar, né? A gente não pode deixar para trás, esquecer as coisas que foram feitas para trás, né? E a gente dá continuidade. Manter o que funciona, melhorar o que funciona, né? E mostrar. A gente só está aqui hoje porque alguém começou lá, os colegas biólogos, lá em 2006, 2005, né? O Marcelo Garcia, que era só nosso delegado, o professor Marcelo Garcia aí, que hoje já está no federal, né? Então, alguém começou, alguém teve que fazer o trabalho sujo ali no começo, que é dificultoso, você... Desafiador demais. Começar um trabalho. Então, a gente vai melhorando. Nossa intenção é melhorar cada vez mais. Eu quero até parabenizar aqui o secretário José Abílio, né, que a gente que também tem essa pegada um pouco mais empreendedora, né, que
que está fazendo aí todos os fluxos, terminou todos os fluxos de todos os setores, agora vem junto com a conselheira Sinara fazer os procedimentos, né, de cada fluxo desse, para a gente deixar aí para as futuras gerações que vão estar aqui por aqui, para melhorar sempre a gestão do conselho. Muito bom. Então, a gente tem que parabenizar, a gente tem que dar mérito, né? Os méritos a quem merece. Exatamente. Com toda certeza. Então, realmente, né, tem toda essa situação que precisa ser mantida, né? Um prédio, custos, tudo isso envolve custos, envolve finanças. E como você é o conselheiro tesoureiro, como está colocando aqui, a gente precisa entender, né, sobre a importância da arrecadação. Como eu falava, o Conselho Regional de Biologia, a sexta região, não é um órgão arrecadador, não é esse o objetivo, né, não é essa a mensagem, não é esse o objetivo, a proposta da existência de um conselho inclusive. Mas nós sabemos que existe a necessidade de uma manutenção, até para os nossos fiscais, por exemplo, nós temos fiscais, os nossos dois fiscais que estão em campo nesse momento, estão em outras cidades que estão nos acompanhando. Então, os nossos fiscais estão lá exercendo, né, as suas atividades, né, levando orientações. E aí a minha pergunta você já falou um pouquinho sobre como é feita a arrecadação, mas fale para nós um pouco mais o que envolve essa arrecadação, né? Como é que a gente consegue manter toda essa estrutura aqui que foi falada, uma vez que nós não recebemos recursos federais ou de outros locais, como foi dito, né? Esse recurso vem dos próprios biólogos. Então, como é que acontece? Tá. Antes de falar sobre essa questão, só para quem está nos acompanhando, que falei sobre a lei do biólogo, é a 6684, né, de 3 de setembro de 1979, que é justamente o dia do biólogo, que a gente comemora o dia do biólogo. Quem quiser aí pegar a lei para dar uma lida, para saber aí, para você saber dos seus direitos e deveres, leiam aí, biólogos ou futuros biólogos que estão nos acompanhando aí. E como é que a gente faz? Cara, a gente precisa fazer sempre uma retrospectiva do ano anterior. Primeira coisa, o que foi arrecadado no ano anterior? Foi arrecadado X? Deu para se pagar todo? Faltou em alguma coisa? O que a gente colocou mais em alguma rubrica ou colocou menos em outra que dá para melhorar? O que a gente precisa otimizar? Então é dessa forma, é através de planejamento. Mas como é que é feito o planejamento? Todos os setores. A gente vai para o administrativo. O que você vai precisar para trabalhar para o ano que vem? Quais são as ferramentas? Quais são os documentos? Quais são as necessidades? TI, quais são as necessidades? Qual é o nosso planejamento para o ano seguinte? O que você vai precisar? Tanto da parte física, de material, como de parte pessoal. O que vai precisar para te atender, para a gente conseguir executar as tarefas? Tesouraria, o que você vai precisar? As comissões, o que vão precisar para funcionar? Fiscalização, o que vai precisar? Então a gente faz primeiro o levantamento de tudo, de todas as nossas necessidades que a gente precisa fazer, ver o histórico de arrecadação dos anos anteriores para saber se a gente não vai fazer uma coisa que possa extrapolar aquilo. Então, graças a Deus, ano passado, cara, para ter uma ideia, foi tão legal que a gente teve que fazer 3 reformulações orçamentárias, porque bateu 3 vezes a meta que a gente tinha estipulado. A gente fez uma reformulação orçamentária no meio do ano, em outubro a gente teve que fazer outra reformulação orçamentária, e em janeiro a gente teve que fazer outra reformulação orçamentária do ano passado, porque nós batemos todas as metas, né? E a gente conseguiu fazer muita coisa. Muita gente que não viu o CRBio presencialmente viu. Todas as comissões, Conselho Estadual de Meio Ambiente, Conselho Estadual de Recursos Hídricos, Câmara Técnica de Projetos aqui, todas as comissões trabalharam. Toda hora tinha um conselheiro. O conselheiro deu entrevista em rádio, o conselheiro deu entrevista em TV, participando de reuniões com outros biólogos, tivemos em instituições públicas e privadas, e a gente fez bastante webinar, fez entrega de carteiras profissionais. Então, tudo isso por conta de quê?
por conta de arrecadação. Se a gente não tiver dinheiro, é a mesma coisa que na sua casa. Quando você tem recursos, você sabe, olha, esse recurso aqui eu preciso para pagar a energia. Você sabe, se você usar uma energia a mais do que aquilo que você previu, vai faltar em algum lugar. Então, se você comprava, gastou mais energia e você comprava, de repente, ali 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão a mais, você vai ter que reduzir. Então, é mais ou menos isso que a gente utiliza aqui no é nossa casa. É a casa do biólogo que está registrado aqui. Então, nós temos que ter muita responsabilidade em quanto a isso. Então, a gente faz todos os estudos, coloca. Havendo necessidade, a gente faz reajuste, reformulações e a gente faz adequações. Muito bem. Agora, esse ponto que foi colocado, né? Toda a administração, de como é destinado o recurso que chega aqui no Conselho, nós sabemos, como foi dito aqui, que esse recurso vem através do pagamento das anuidades, das ARTs também, dentre outras taxas que são pagas pelos biólogos. Agora, me diga para nós uma curiosidade. Como é que acontece lá no Conselho Federal de Biologia? Porque aqui o que nos mantém são os registrados que fazem aí os seus devidos pagamentos. Mas e o Conselho Federal? O Conselho, ele não faz registro, certo? Isso. O Conselho Federal não... Nem fiscaliza. E nem realiza fiscalizações. Então, como é que ele faz para arrecadar, para se manter, na verdade? Muito boa pergunta, cara. Ainda tem isso. Todos os regionais, né? Temos um item aí que chama cota parte, né? Que tudo que nós arrecadamos mensalmente das anuidades da RT, 20% é encaminhado ao federal. Então é dessa forma que o federal se sustenta, né? Então, como eles não têm biólogos registrados, eles pela essa cota parte, né, de todos os regionais, os 9 regionais, alocam esse recurso lá. Exemplo, ano passado, só de cota parte, o Conselho Regional de Biologia da Sexta Região encaminhou ao federal R$400 mil. R$400 mil, né? É bastante coisa. Foi 20% do que nós arrecadamos no ano de 2022. Mas também, essa nova gestão federal está utilizando uma rúbrica, que é a subvenção. Que a gente pode escrever projetos, os regionais podem escrever projetos para captar esse recurso. Né? Ano passado, por conta de a gente querer se aproximar cada vez dos biólogos e melhorar a nossa infraestrutura aqui, tecnológica, nosso parque tecnológico, né? A gente fez um projeto para o federal e nós obtivemos êxito, fizemos aquisições em tempo recorde no final do ano. Aquilo que nós planejamos, a gente comprou, sobrou verba, né? Que a gente, aquele negócio da responsabilidade do recurso, tudo que a gente tinha colocado, tinha listado, solicitando no federal, a gente comprou, sobrou verba. A gente viu que a gente precisava de alguns outros itens, a gente pediu um aditivo do federal para utilizar esse recurso. Foi nos dado essa permissão, a gente utilizou, comprou, e a gente ainda devolveu uma parte que ainda sobrou de uma verba federal, né? Então, é legal isso, né? De saber que a gente tem essa contrapartida ao federal, que é de dar 20% daquilo que nós arrecadamos mensalmente, mas também que tem possibilidade de a gente escrever projetos que a gente possa retornar esse valor, né, em forma de subvenção para melhorias dos nossos conselhos regionais. Muito interessante, inclusive parte aqui do nosso cenário, né, alguns objetos que nós estamos utilizando para o Biocast, inclusive veio desse recurso. Exatamente, a gente deu uma melhoria muito boa, até porque agora também nós vamos fazer a chamada de 2 novos colaboradores que passaram no concurso de 2021, né? Vamos chamar 2 administrativos, né?
que vão Biólogos chamar. vão gostar dessa informação. Exatamente. Mas administrativos, né? Futuramente, quando a gente precisar da demanda de aumentar, a gente vai chamar os outros profissionais que estão na lista de espera, né? Que seja isso. A gente está atendendo uma recomendação que foi feita pelo TCU, que eu falei desde o começo, que é o órgão que nos fiscaliza, né? Mas para isso, até a gente chamar esses profissionais que passaram no concurso, a gente tem que fazer um estudo orçamentário para poder encaixar eles, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, quase 50% nossa arrecadação é feito o pagamento dos funcionários, dos colaboradores, dos estagiários, dos nossos assessores, entendeu? Então, a gente se preocupa, porque se a gente não se preocupar, né, a gente só vê a questão de pagamentos, daqui a pouco a gente não tem como fazer a nossa atividade principal, que é fiscalização, né? Então, a gente está fazendo uma coisa bem respeitosa, bem organizada, e bem calma e transparente, para que a gente possa colocar o recurso de forma correta para todas as nossas necessidades, né, que a gente tem aqui dentro do CRBio 6. Né? Então, dessa forma. Então, eu quero até agradecer aqui ao CFBio por ter aprovado, né, essa subvenção e mostrando para eles que nós já estamos utilizando desses recursos. Né? Já temos tablet novo, já temos telefone novo, já temos tudo que foi adquirido está sendo utilizado já. Né? Então, não é por falta da nossa modernização do parque tecnológico que a gente não vai poder fazer, a gente vai fazer. Muito bem, estamos aqui falando então de boas notícias, de boas informações aqui para os biólogos, os registrados, né, todos que acompanham aqui o conselho. E eu queria perguntar um item aqui que também vai ser de interesse aqui dos nossos queridos que estão nos assistindo, nos acompanhando, que é sobre valores e descontos concedidos ao biólogo registrado, né? Quem não gosta de um desconto ali? Então, verdade. Diga para nós sobre esse desconto. É verdade. Começando a lembrar, cara, que esses descontos não é o CRBio que dá. Tá? A resolução, não é um CRBio que taxa o valor da anuidade, determina, é a resolução federal. É o Conselho Federal de Biologia que dá. E os valores são iguais para todos os regionais. Né? Não tem diferença se é o regional lá do sul, do nordeste, centro-oeste ou aqui do norte. Todos os valores eles são igualitários. E nós temos aí uma decreção, né, de valor de descontos. Né? A gente começa em janeiro, né, com a arrecadação no primeiro mês, que quem pagar a anuidade de forma totalitária, integral, ele tem um desconto de 25%, que é bastante coisa. Sai de R$650 para R$488. Fevereiro, que é o mês que nós estamos, quem não conseguiu pagar em janeiro, infelizmente já perdeu o desconto de 25%. Nós estamos em fevereiro, até o dia 28 de fevereiro, os colegas podem obter um desconto de 20%, né? E aí que é um desconto aí de R$120. Então já é um bom desconto, então vai ficar, eu acho que sai de 650 para 510, R$520, se eu não me engano. E em março, né, quem quiser optar em fazer o pagamento em março, tem um desconto de 10%, um desconto de R$65. Né? E quem quiser parcelar, né, que não tiver condições de pagar à vista, porque a gente sabe também que é um mês que tem muitos pagamentos, né? Vem PVA, vem escola de criança, vem IPTU, infelizmente. Pode parcelar, né? São 3 vezes iguais, então você que optou pelo parcelamento em janeiro, você vai pagar um parcela igual em janeiro, fevereiro e março. Você que está em fevereiro e quer parcelar, você ainda pode parcelar em 2 vezes. Então você vai pagar 2 parcelas iguais, uma em fevereiro, outra em março. E se você não optar por parcelar, quiser pagar somente em março, você vai obter um desconto de 10%.
Daniel, vai ter, posso passar lá depois? A gente está aguardando a decisão, está indo até amanhã, né? Eu e o presidente, nós estamos indo para a reunião federal, lá devemos ter a notícia se vai se ter alguma regulamentação para parcelamento após esses 3 meses que são de fato estabelecidos na resolução, né? A gente vai aguardar. E além desses benefícios, desses descontos, né, que tem para biólogo registrado comum, nós temos descontos ainda para pessoas que têm doenças graves, né? Tem uma lei que estabelece quais são essas doenças graves. Então, se o biólogo tiver uma doença grave que está dentro dessa legislação, ele pode enviar o laudo para nós vamos acatar aqui e vamos conceder esse desconto. Tem o desconto por idade, né? Quem está acima de 65 anos já se tem um desconto, que é um desconto de 90%, né? Então, tem também um desconto para quem está exercendo alguma pós-graduação, mestrado ou doutorado. Mestrado e doutorado, nós temos o desconto de 80%, então o profissional biólogo tem até o dia 31 de março para solicitar esse desconto, tem que ter o requerimento. Para os cursos de mestrado, ele pode utilizar esse desconto por 2 anos, né? Então ele vai ter que emitir um RT, né, do trabalho dele, da dissertação dele, para obter esse desconto e comprovar que está matriculado, né? Então ele pode fazer em 2 anos o uso desse desconto. E para doutorados, né, doutorandos, né, são 4 anos de desconto, né, que pode ser renovado. Mesma situação, tem que solicitar, enviar os comprovantes que está matriculado, emitir um RT. Né? Outros cursos de pós-graduação podem obter esse desconto? Não. Os cursos comuns, né, de pós-graduação não tem desconto. Mas a gente está fazendo muitas parcerias, Karen, com universidades, que os biólogos registrados aqui têm descontos, né? Chegam com desconto até de 20% em alguns cursos. Inclusive, no site do CFB tem algumas informações sobre essas parcerias que são Tem. Quem quiser saber quais são os cursos, quais são as instituições que têm termos de cooperação conosco, pode entrar lá no nosso site e ver quais são os cursos, quais são as instituições. E se você tiver registrado, você vai apresentar a declaração de que está regular perante o conselho e você vai obter esse desconto, né? Então a gente está indo atrás também dessas instituições, né, para o aperfeiçoamento do profissional biólogo. Então é dessa forma. Então quem tem essas vantagens aí, quem está fazendo mestrado, doutorado, quem tem doenças graves, quem tem mais de 65 anos, quem não tiver nada disso, só está enquadrado normal, tem esse desconto esse mês de 20%, quem mês que vem tem desconto de 10%. Então aproveite esse desconto, né, que a gente sabe que é um bom desconto para quem está começando o ano aí. E aí a gente também, cara, está fazendo de tudo também para as empresas se registrarem. Lembrando que não é só o profissional biólogo que pode se registrar, mas sim pessoas jurídicas. Então, empresas que trabalham com o meio ambiente, empresas que trabalham com biotecnologia, empresas que trabalham na área de saúde, análise clínica, análise de água, que tem um biólogo, ele precisa ser o responsável técnico dessa empresa. Essa empresa precisa ser registrada no Conselho Regional de Biologia e ter um responsável técnico para assinar por ela. Então, vamos ficar ligados. Quem não sabia dessa informação agora já sabe. Lá dentro do nosso site tem todas as informações, tanto para quem quer se registrar como pessoa física, como pessoa jurídica. Então se registrem, vão em busca da regularização, para que, né, não tenha uma fiscalização que seja incomodado, né, que é chato. A gente não procura os erros, a gente quer procurar acertos. A gente gosta de chegar nas instituições públicas e privadas e saber que tem um biólogo trabalhando ali, atuando ali de forma regular. Né? E é bom para o biólogo ver também que o conselho está chegando até ele, né, mostrando assim, o conselho está fiscalizando, e é uma segurança para ele, porque ele fala, eles estão vendo, porque é muito ruim quando a gente chega num local, numa instituição e vê que tem um biólogo irregular ali, né? Então é uma segurança
tanto para o conselho quanto para o profissional estar registrado. Né? Então, se registra. E outro detalhe é se uma empresa, de repente, está registrada em outro conselho, ela pode se registrar conosco, não vai ter que pagar uma nova anuidade, só vai ter que pagar a taxa do responsável técnico. Então, ela comprovando que está escrita que paga a outra anuidade a outro conselho, ela pode colocar o registro aqui no nosso conselho que vai pagar somente a taxa para o responsável técnico, não vai ter que pagar mais uma anuidade. Tá ok? Então, essa informação também é bem interessante. E a pessoa que é recém-formada, ao se registrar, ela deve pagar a anuidade já no primeiro ano, aqueles que estão aí saindo da graduação, que já estão pensando em atuar na área, só que nós sabemos como é, né? A pessoa acaba de se formar, ainda está buscando ali se inserir no mercado, ela já deve pagar a anuidade? é uma boa pergunta, Karen, essa daí, que de antemão eu já falo que não paga a anuidade. O que ela vai pagar são taxas administrativas, né? Que é a taxa da cédula dela, da carteira dela, né? Do registro dela. São taxas que tem um percentual aí, está dentro da resolução, que saiu em outubro agora de 2022, que foram atualizadas e você vai pagar a taxa. Não paga. Então, se você se formou há um ano atrás, você não vai pagar a anuidade. Agora, se você já tem mais de um ano de formado e ainda não se registrou, aí você vai pagar todas essas taxinhas mais a anuidade proporcional ao ano. Tá bom? Então, essa é uma característica que a gente fala que não deixe para se registrar quando aparecer uma oportunidade de emprego, porque às vezes você pode perder. Porque quando você se registra, há todo um procedimento aqui dentro do CRBio. Chegam documentos, vão ser analisados, vão passar pela comissão de aperfeiçoamento profissional. A comissão vai fazer análise desse documento. Se você tiver todo dentro dos parâmetros, eles vão passar para a diretoria, para a plenária. A plenária vai homologar aquele seu registro e assim você vai emitir o seu número de registro. Então isso aí, dependendo da época que você der entrada, porque nós só temos uma plenária por mês, é geralmente a última sexta-feira do mês, né? Pode demorar. Então o ideal é que você se formou, quando se você tiver uma declaração, você vai pedir seu registro provisório. Se você já tiver o seu certificado, você já entra com o seu pedido de registro profissional definitivo. Mas inclusive, nós vamos ter, você está falando sobre tudo isso, né? Esses pontos dos registros e tal. Nós vamos ter oportunidade também de trazer alguns colegas aqui da equipe, do CRBio que trabalham, que lidam aí diariamente com os biólogos com as solicitações, e a gente vai poder ter também mais oportunidade de falar, né, explicar como é que funciona todo o processo do registro, embora essas informações já estejam no nosso site. Até também a nossa produção mandou aqui para mim a resolução do CFBio que fala sobre a fixação das anuidades, né, das taxas e movimentos, que foi atualizada agora para 2023, que é a resolução número 629 de 7 de outubro de 2022. Então, resolução 629 do CFBio, quem tiver interesse em saber mais detalhes, né, dessa informação também, não é? E estamos agora aqui caminhando para eu só fazer um registro aqui, deixar bem mesmo fixado sobre essa resolução, as taxas, os valores da anuidade, tá? Sim. O valor total fixado para o ano 2023 é de R$ 650,73. Quem pagou até o dia 31 de janeiro, teve o desconto de 25%, pagou R$ 488,05. Quem vai pagar a anuidade integral agora no mês de fevereiro vai ter um desconto de 20% e essa anuidade vai ficar em R$ 520,59. E quem vai pagar em março de forma integral vai ter um desconto de 10%, que vai ser R$ 585,66. Né? Então aproveite esses descontos. Né? Desconto é bom, tem que aproveitar mesmo. O desconto é bom, temos que aproveitar. E eu quero deixar uma mensagem: se registrem, não deixem para se registrar quando aparecer uma oportunidade de emprego, porque você pode de repente perder. Se a empresa estiver com muita urgência para lhe contratar,
e você não tivesse um registro, então se registre. Saiu da faculdade, já se registre. Já tenha seu número. Porque se você não tiver o seu certificado ainda, se tiver só uma declaração, você vai ser o seu número, vai ser 001P. E quando você pegar o seu certificado, o que vai mudar é só o P de provisório por D de definitivo. Mas o 001, seu número original, vai continuar. Então se registre, fique sempre apto. E aqueles colegas que porventura estão registrados, mas não estão atuando, cara, é bom citar isso daí, vocês podem pedir uma licença de até 2 anos também. Então, para que você não acumular uma bola de neve, de débitos também, que como eu falei para vocês, a gente não é um conselho arrecadador. Então, vocês podem obter, vocês podem requerer essa suspensão, esse licenciamento, né, do seu registro, por conta de doença, por conta de não estar encontrando um emprego, mas você vai pedir só uma suspensão, uma licença. Se você quiser reativar, você vai reativar rapidamente. Consegui reativar, aí você já tem seu número, a gente reativa, coloca você de novo on. Né? Pronto. Então é isso. Então se registre, né? Não espere por esse emprego, porque biólogo não deve ficar procurando emprego, cara. Eu falo isso. Ele deve empreender. Se ele não tá, vai atrás, faz acontecer. Em vez de você procurar emprego, você vai dar emprego para os outros profissionais. Muito bom, muito bem colocada aqui a mensagem para os nossos biólogos. E nós queremos agradecer imensamente a todos que continuaram aqui nos acompanhando, aos que ainda vão assistir esse biocast posteriormente. E pedimos que você continue divulgando sobre aqui a nossa programação. Nós vamos trazer, né, outras pessoas. Exatamente. Que vão trazer informações, continuar trazendo esclarecimentos, informações, até uma forma de prestação de contas diferenciada, né, do que é feito, do que é exercido aqui dentro do conselho. Então, nós queremos agradecer muito aqui, muitíssimo, você que está aqui nos acompanhando, interagindo conosco, continue divulgando. Nós recebemos aqui uma informação, uma pergunta de uma das pessoas que está aí nos acompanhando, né? Onde posso encontrar mais informações sobre o parcelamento da anuidade? Essas informações... No site, abrindo o site, né? Logo no começo do site lá, isso. Você tem lá pagamento da anuidade de pessoa física, pagamento de anuidade de pessoa jurídica. Você clicando, né, nessa aba, vai abrir e você tem lá a opção, quer pagar a anuidade integral, com desconto, aí você clica. Você quer pagar a anuidade parcelada, você clica. Então, só entrando lá no site, serp06.gov.br, acessa, lá você vai ter uma série de informações, né, que são colocadas, publicadas semanalmente, para sempre estar com informações atualizadas ali de tudo que acontece, de mais importante aqui dentro do Conselho. Então é isso, minha gente, muito obrigada por todos que estão aqui. Ah, só quero fazer Pode ficar à vontade. Uma adenda aí. É que esse biocast, né, ele começou, tá indo com a diretoria, essa primeira parte. O próximo biocast, se eu não me engano, vai ser no dia 22, a gente vai divulgar ele, vai ser no dia 22, e vai ser direto da nossa delegacia. Olha, nossa primeira delegacia lá em Belém, né? E quem vai ser o entrevistador, vai ser a Karen lá, dessa entrevista, vai ser o nosso secretário, José Abílio, e quem vai ser o convidado, no caso, que vai estar aqui na minha vez aqui, né, sentado aqui. Sendo entrevistado. Vai ser o nosso delegado Reidson, né? Então, eles vão ser o nosso próximo, né? E aí a gente vai já ter feito já toda a diretoria, a delegacia, e depois em março, como é o mês da mulher, vou logo dar um spoiler. Olha aí, tá dando spoiler pra gente. Vamos ter 2 biocasts no mês de março, que as entrevistadas vão ser as mulheres que atuam aqui no Conselho. Então aguarde aí, a gente vai fazer a divulgação, né? E aí a gente vai colocar as mulheres aqui para falar, as mulheres que atuam aqui no nosso Conselho. Muito, muito bom. Então nós estamos recheados aí de programações aqui para o nosso biocast. Continue acompanhando, continue compartilhando, comentando, mandando sua pergunta, interagindo, para que a gente venha cada vez mais buscar aí
levar todas essas informações da melhor forma possível para todos que estão nos acompanhando. Tem mais uma pergunta que chegou aqui, que é o seguinte: posso fazer minha inscrição através da delegacia do Pará? Pergunta de Jurandir. Ele está perguntando aí. Jurandir, ainda passamos todos os procedimentos, como eu falei mais no início, né? A gente está fazendo todos os fluxogramas, todos os procedimentos. Você envia a documentação ainda aqui para a sede, né? Para a sede principal, né? Que aí a gente está fazendo toda a análise aqui, né? Os colegas que estão mandando registro, que querem se registrar do Amapá e de Belém, a gente já está começando a fazer os testes, encaminhando para a delegacia, mas primeiramente ainda está vindo aqui para a nossa sede. Certo, e lembrando que todo esse processo está acontecendo de forma digital, então você pode entrar em contato aqui com o administrativo, o setor administrativo aqui do CNBio-6, e aí você vai ter todas as informações dos documentos que precisam ser encaminhados e via digital, né, via e-mail, você encaminha e aberto aqui um processo, uma pasta com toda a sua documentação e encaminhado ali para a plenária, né, para apreciação, para aprovação da comissão. Para homologar, né, o seu registro. Exatamente. Aqui conosco, né? Então é importante que você faça o seu registro e aí a gente. Como é que é o nome do colega que perguntou aí sobre. Jurandir, correto? Jurandir, a gente está fazendo de tudo para já começar a dar autonomia, né, para a delegacia, porque o que nós queremos futuramente é que essa delegacia se torne o CRBio-10, né, que vai ser Belém, né, vai ser o Pará e o Amapá. Então a gente está começando a fazer os procedimentos para começar a funcionar e depois que estiver rodando tudo direitinho, ela vai ter sua autonomia aí desvincula do CRBio-6 e tem sua independência, né? A gente vai fazer o filho ser independente. E só informando o número aqui do nosso setor administrativo, para você, Jurandir, ou para outras pessoas interessadas, né? É o 92-8411-3277. Vou falar mais uma vez, 092-98411-3277. Não esquece de colocar o 92, que é nosso número local aqui, né? O DDD. O DDD, exatamente. Tudo é o DDD. Então, com isso, nós queremos encerrar. Muito, muito obrigada aí pelas interações que nós tivemos, as perguntas. E aguardo você nas próximas transmissões, né? Nos próximos episódios do nosso Biocast aqui. Tá certo? Muito obrigada. Deixa aqui o nosso conselheiro Daniel para encerrar, para dar a palavra final aqui para vocês. Karen, primeiramente eu quero agradecer. Espero que tenha sido um sucesso. Quem não conseguiu acompanhar de forma online, vai ficar aí, né? A nossa intenção é deixar aí para a posteridade, né? E a gente está à disposição, né? A gente está fazendo trabalho aqui na tesouraria para fazer a alocação de todo o nosso recurso aqui de forma mais correta possível, né? Dentro da legalidade. Estamos fazendo um trabalho de comunicação aqui bastante forte. Tudo que a gente pode fazer para divulgar, a gente está divulgando. Quando tem concurso, a gente divulga. Quando tem alguma descoberta de alguma espécie que tem um biólogo lá que esteja registrado, né? É muito importante dizer que nossa comunicação aqui só sai daqui informações de biólogos que estejam registrados e regular com o conselho. Biólogos que não estejam regular, infelizmente, a gente não, ou que não estejam registrado, que não é biólogo, a gente não pode fazer a divulgação desse material. Então, biólogo que está escrevendo livro, que está escrevendo artigo, que está participando de alguma pesquisa, né, que está atuando aí, que está mostrando que está nessa fase da vida, que é o trabalho, a disseminação da biologia, a gente vai fazer com o maior prazer, né? E lembrando que esse ano também a gente está ampliando o prêmio, né, da biologia, aqui que a gente concedia somente para pessoas físicas. Esse ano a gente vai dar para empresas também registradas, vai dar essa visibilidade. A partir de abril também nós vamos divulgar todas as empresas que estão registradas, todas as áreas, empresas do meio ambiente, empresas da biotecnologia, empresa da saúde, então todas elas de controle de pragas e vetores, a gente vai divulgar todas elas aí para
para a sociedade, quando quiser contratar uma empresa, saber que ela está registrada, que tem um profissional, que tem um responsável técnico, que tem um biólogo por ali, por trás daquilo ali. Né? E vale lembrar que o biólogo é o profissional que tem maior atribuições dentro da sua carga escolar, da sua graduação, da atuação de todos os profissionais da área de meio ambiente, cara. Isso é bom, é bem informar. Né? E às vezes a gente tem uns conflitos muito grandes com os outros profissionais e a gente não quer que esses profissionais não participem, muito pelo contrário, a gente quer disputar com eles de forma igualitária, né? Dentro das competências. Se nós temos competência para aquilo, a gente quer mudar. Então eu quero agradecer, a todos os colaboradores do CRBio 6, eu quero agradecer a todos os conselheiros, quero agradecer ao presidente, ao vice-presidente, ao secretário, que te passaram já por aqui, fizeram um biocast muito legal que a gente acompanhou, a todos os nossos assessores, né? Assessoria contábil, assessoria de TI, assessoria técnica, né? E assessoria de comunicação, que a gente faz de tudo para levar informação para você, para deixar mais informado e a gente consiga fortalecer a nossa categoria ainda mais. Muito obrigado e boa noite. Uma boa noite. Não se esqueça de se inscrever aí no Instagram. Até mais. Rapaz, passou 20 minutos, né?